Bitcoin em queda, influenciadores capitulando, analistas chamando de bear market já. Quais foram esses movimentos? O porquê que esse sentimento está contaminando o mercado, contaminando aí as redes sociais? Quais são os drivers por trás disso? Estamos ou não em bear market? Então, nesse vídeo de hoje, trouxe aqui um apanhado de indicadores, um apanhado de notícias também interessantes que vão te dar insumos para entender em qual etapa estamos do ciclo do Bitcoin. Se de fato entramos em bear market ou não, e eu vou dar minha opinião também no final. O primeiro dado importante é em relação aos ETFs de Bitcoin. Muito se fala, né, durante os últimos dias, tivemos uma saída de 800 milhões de dólares na semana. No mês tivemos uma saída de aproximadamente 2 bilhões de dólares dos ETFs de Bitcoin. E o número por si só ele pode assustar. Mas quando a gente coloca em contexto, fica um pouco mais tranquilo e suavizado. Esses 2,7 bilhões de dólares que eu comentei representam só 1,5% do AUM total dos ETFs, BlackRock, Fidelity, dentre outros. Então, ou seja, 98,5% dos investidores que alocam via ETF não movimentaram, não realizaram vendas. E aqui eu coloco já um parênteses. O perfil desse investidor que suportou uma queda de aproximadamente 28% do Bitcoin e mesmo assim não se desfez das suas posições, indica que é um investidor bem sofisticado, não é um investidor que deixa o sentimento tomar conta de uma movimentação onde se deve vender ou deve comprar. E aqui eu coloco também uma outra reflexão. Se tivesse acontecido no ETF equivalente de ouro esse mesmo movimento, ou seja, 98,5% tivessem mantido as posições mesmo após uma queda de 20%, 25%, 28% nos respectivos índices, nos respectivos ativos, qual que seria a narrativa? Seria a narrativa que os investidores institucionais estão muito aderentes à tese, os investidores institucionais não abandonaram o ativo, então, portanto, temos aqui uma estrutura de mercado extremamente sólida. Mas quando a gente traz isso para o ambiente cripto, parece que a contaminação do sentimento dos varejistas, do sentimento de Twitter, no sentimento de analistas que se deixam serem contaminados por todos esses envolvimentos, a narrativa não funciona. A narrativa é do quê? Que o Bitcoin vai morrer, que acabou, que é um grande crash, que tudo vai a zero e que o ecossistema cripto não presta para nada. Então, notem aqui a diferença substancial já do investidor varejista, do investidor institucional ou o varejista que se posiciona via veículos de ETF. A gente já tem uma grande diferença entre esses dois players. Recentemente, a gente também observou, por exemplo, Harvard aumentando a sua posição de EBIT. Ela aumentou a posição de EBIT a tal ponto que ficou maior que títulos, que ficou maior que ouro, que ficou maior que techs, Nvidia e por aí vai. O que isso significa? Harvard é herdeira de um modelo criado pelo David Swensen, ou seja, é um modelo que family offices, instituições seguem. Portanto, essa aquisição de Harvard ter colocado o Bitcoin acima de todos esses outros ativos, dessas outras gavetas de ativos, mostra que a gente está observando uma mudança estrutural muito grande e que CIOs, family offices, como eu disse, e outras grandes instituições vão olhar com mais curadoria e vão pensar, poxa, ali tem algo que Harvard está observando que nós devemos observar. E aqui sempre foi uma lógica de proteção, a seguinte lógica de proteção de Harvard sempre foi dessa forma: tesouro, ouro, commodities, mercado imobiliário, equities de qualidade e private equity. Antes disso, não existia Bitcoin e agora com o surgimento do Bitcoin, eles colocaram o Bitcoin à frente de toda essa linha de proteção que eu comentei aqui com vocês. Então, esse é um movimento estrutural muito poderoso que está acontecendo e, portanto, esses analistas e influenciadores estão deixando de lado. Então, esse é um ponto muito importante. Então, a gente já falou aqui sobre ETFs de Bitcoin, como que está a estrutura do mercado atual, como que foi esse movimento de Harvard colocando o Bitcoin à frente de outras classes de ativos. E agora a gente vai falar sobre um mercado on-chain, ou seja, a análise que
monitora o sentimento do mercado, quem que está vendendo, quem que está comprando, e aqui eu vou destrinchar alguns dados muito interessantes. Começando pelos investidores de longo prazo, Long Term Holders, LTH. Eles estão vendendo sim bitcoins, a gente tem ali essa métrica que monitora, né, o movimento desses investidores que, em tese, são de longo prazo, e aqui também coloco já um asterisco. Os LTHs, eles são nomeados dessa forma, mas eles só têm 155 dias de vida. Ou seja, passou de 155 dias que você realiza o hold do Bitcoin, as métricas já adicionam ele nessa camada de sendo LTH. Então, não necessariamente são investidores de 2, 3 anos. Então, vamos deixar isso aqui claro. Então, vamos falar aqui sobre o LTH que está vendendo, mas ele está vendendo para quem? E aqui entra a métrica que nós também estamos acompanhando. Carteiras de 1.000 a 10.000 bitcoins estão acumulando muitos bitcoins. Nos últimos 3 dias, algo em torno de 150 mil bitcoins foram adquiridos por parte desse investidor. E esse investidor que eu comento aqui de 1.000 a 10.000 bitcoins são os multifamily offices, são empresas, são fundos soberanos, que nem recentemente, por exemplo, o Banco Central da República Tcheca adicionou uma posição pequena de Bitcoin, mas já é uma posição também de testes. Então, todos esses players, né, Fundo Soberano de Abu Dhabi, todos esses players estão adquirindo Bitcoin, e é essa faixa, é esse frame que a gente está capturando nessa formação de fundo de grande ciclo de alta que está acontecendo. Eles estão comprando Bitcoin à medida que investidores de longo prazo vendem. E a gente já falou sobre investidores de longo prazo, agora vamos falar sobre investidores de curto prazo. Esses caras também estão realizando bastante vendas. E aqui eu separei duas métricas importantes. Uma que captura o ratio dos investidores de curto prazo, ou seja, o quanto que esses investidores de curto prazo estão em posições não realizadas em prejuízo. E também separamos a métrica dos investidores de curto prazo que estão realizando vendas efetivamente. Então, a primeira métrica, né, que é esse ratio, para a gente calcular e entender o quanto de dor que está acontecendo no mercado, o ratio dos investidores de curto prazo em prejuízo está acima da crise da FTX, que foi uma grande crise em 2022, 2023, onde uma das maiores corretoras em solo americano decretou falência. Está acima também do crash da Luna, para quem lembra, né, um protocolo que colapsou e depois, posteriormente, ocasionou um efeito contágio no ecossistema cripto, que levou à falência da FTX, o banimento da mineração de Bitcoin na China em 2021. Então, o momento de que estamos observando agora só está atrás do medo e prejuízo do Covid. Isso mesmo, quando tivemos o crash do Covid, só o movimento que estamos observando agora só está atrás daquele período. Então, é um território de ampla capitulação, de amplo medo, que as pessoas estão realmente vendendo posições em prejuízo ou segurando essas posições em muito prejuízo e, portanto, muito medo. E agora, para falar sobre o quanto que esses investidores de curto prazo estão efetivamente vendendo, separamos uma métrica que aproximadamente 150 mil bitcoins também foram vendidos a mercado, essa capitulação que eu comentei por vocês. Então, olha que interessante. Enquanto os investidores de curto prazo vendem, capitulam em prejuízo, enquanto os investidores que não venderam de curto prazo, eles estão ainda em posições muito ruins e com muito medo, temos também os investidores de longo prazo, esses de 155 também realizando algumas vendas forçadas, querendo sair da posição para diminuir prejuízo, e por outro lado a gente tem baleias comprando muitos bitcoins. Então a gente está vendo realmente um movimento de troca de mãos fracas para mãos fortes. E por fim, separei aqui o Fear and Greed Index, ou seja, um medo do mercado. Vai estar aí na tela para vocês observarem, mas notem que estamos em patamares também de extremo inferior, de extremo medo. As pessoas refletindo, né, todo esse sentimento que eu comentei aqui com vocês de métricas e etc., principalmente pelos investidores de curto prazo. Por fim, tivemos o fechamento de 2 CMEs Gaps nessas últimas semanas, um em 96 mil dólares e outro em 92 mil dólares, com o fechamento desses 2 CMEs Gaps. E detalhe,
realizamos aqui um estudo interno, né, para o nosso relatório do CFM. Os gaps da CME têm uma probabilidade de fechamento de acima de 95%. Então era muito provável o fechamento deles. E aqui a notícia positiva, temos um gap da CME em 117, aproximadamente $117 mil. Então o preço do Bitcoin tende a subir para $117 mil aí nesse curto espaço de tempo, semanas ou até mesmo meses. E aí, quem sabe, com a injeção de liquidez que a gente está prevista para acontecer do Federal Reserve, as contas do TGA ainda também não liberaram liquidez. Então, existem fatores macros muito importantes acontecendo em paralelo, mas isso é um assunto para um outro vídeo. Então, a minha opinião aqui, não estamos em bear market, estamos aí em configurações muito positivas no que se diz respeito à acumulação de grandes players. Não estamos vendo uma saída de capital do ecossistema cripto, muito pelo contrário. A gente vê, por exemplo, o Scott Bessent, secretário do Tesouro americano, publicando sobre o Bitcoin, publicando sobre staking, criando novas regras para o ecossistema cripto junto com a nova SEC, que é muito pró-cripto, enfim. Inúmeros fatores macro e micro que são positivos para o ecossistema cripto. Não tenham medo desse recuo, isso é completamente normal. Inclusive já aconteceram recuos como esse de 28%, 30% nesse ciclo do Bitcoin. Em 2023 a gente viu, em 2024 a gente viu e agora estamos vendo em 2025. Então, tudo dentro ainda dos conformes e daqui a poucas semanas, poucos meses, provavelmente o Bitcoin estará em alta histórica novamente. Se você gostou desse vídeo, manda aí para o seu amigo, manda para quem está com medo, manda para aquele influencer que está bearish, que eu tenho certeza que ele vai mudar de opinião ou ter uma outra ótica. Valeu, pessoal!